Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre possível indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Muitas coisas foram ditas a esse respeito. A esquerda e a extrema imprensa acusam o presidente Bolsonaro de nepotismo, um favorecimento familiar, coisas do tipo. Como sempre, a esquerda medindo os outros com sua própria régua. Para a esquerda, sempre que você oferece um cargo público de responsabilidade para uma pessoa, você está fazendo um favor a essa pessoa, você está dando uma benesse para essa pessoa que vai usar isso em proveito próprio e possivelmente lá de vez em quando, lá para a prioridade 10ª, fazer alguma coisa pelo país. É o que a esquerda faz, e como ela faz isso, ela presume que todo mundo faz igual. E basicamente estão insinuando que isso é um caso de nepotismo, uma tentativa de favorecer o filho do presidente, por dar um cargo desse como prêmio por ele, enfim, ser da família e querer beneficiar alguém da família, etc. e tal. Nada mais falso. Meus amigos, vamos ver quais são os fatos. Os fatos é que Eduardo Bolsonaro conseguiu não um, mas 2 cargos públicos por mérito próprio, sem nenhuma influência do pai. Ele primeiro passou no concurso público para policial federal, cargo que exerceu durante alguns anos, e em seguida se elegeu deputado federal por mérito próprio, uma vez que ele se elegeu pelo estado de São Paulo, numa época em que o nome Bolsonaro não era um nome conhecido, pelo menos não em São Paulo. Significa que os votos que ele obteve por mérito dele, não por influência do pai. E hoje, nesse momento, antes de eventualmente assumir possivelmente a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ele está exercendo um cargo de deputado federal que ele conquistou com mérito próprio. Então, partindo do princípio, que a esquerda sempre parte desse princípio, que a pessoa foi indicada no cargo para obter vantagem pessoal no exercício do cargo, eu pergunto, é possível você obter vantagens pessoais exercendo vantagens pessoais ilícitas, exercendo o cargo de embaixador, mais do que exercendo o cargo de deputado federal? Vamos ver a Lava Jato, por exemplo. Veja, quantas pessoas foram acusadas, algumas já cumprindo pena, por atos ilícitos, desvio de verba, apropriação indébita de recursos públicos, tá? Exercendo o deputado federal. E quantas foram acusadas da mesma coisa exercendo o cargo de embaixador? Eu não conheço nenhuma que foi acusada. Não que eu não acho que tenha existido, não. Provavelmente existiu. Mas muito provavelmente num montante muito menor do que o pessoal que fez isso como candidato, ou como exercendo o cargo de deputado federal, que tem um monte aí já na cadeia. Outros tantos estão sendo investigados e processados, não foram presos ainda, mas assim já com indícios bastante fortes de que serão presos ao final dessas investigações. Tá? Então significa o seguinte, se o objetivo da indicação fosse obter vantagem pessoal, que vantagem pessoal ele obteria exercendo o cargo de embaixador que ele não poderia obter exercendo o cargo de deputado federal que hoje ele exerce? Quer dizer, nenhuma. É só você pensar 2 minutos que você vê que essa indicação não tem nada de vantagem pessoal para parente. Se ele precisar de vantagem pessoal, ele consegue isso com o cargo que ele tem hoje, sem precisar trocar de cargo. Agora,
Dito isso, eu vou dar a minha opinião pessoal. Assim como o professor Olavo, que já publicou um filme dizendo a opinião dele, eu acho que não é uma boa ideia indicar o Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador. Por quê? Porque ele não tem qualificação? Não, ele tem qualificação. Ele é advogado, ele é policial federal. A história do hambúrguer, que o pessoal fala com muito desprezo, que ele fritou hambúrguer, então tem qualificação. A qualificação decorre do fato dele ter exercido uma atividade profissional em solo americano. Mesmo que seja uma atividade profissional para a qual não se exige grande qualificação, que é o de fritar hambúrguer, tá? Mas ele tem uma experiência de exercer um cargo, uma experiência profissional dentro dos Estados Unidos. E isso dá a ele uma experiência vivencial de como é que funciona os Estados Unidos nessas relações de trabalho, que é uma coisa importante para quem vai exercer o cargo de embaixador. Então as pessoas ironizam isso, mas isso é importante sim. Não pelo fato especificamente dele ter fritado hambúrguer, mas pelo fato dele ter experimentado pessoalmente o que é ter uma relação patrão-empregado em solo americano. É uma experiência vivencial e não apenas teórica disso. Mas, enfim, voltando à questão. Tem dois motivos pelos quais eu acho que isso não é uma boa ideia. O motivo número um é que, veja, não que eu não ache que o Eduardo Bolsonaro tenha atributo pessoal para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Não é isso. Mas é que eu acho que ele vai fazer muita falta no parlamento. Por quê? Ao contrário do professor Olavo, eu acho que isso não se resume apenas à questão da CPI do Foro de São Paulo. Eu acho que vai muito além disso. Porque, como nós sabemos, muitas pessoas foram eleitas nas costas do Jair Bolsonaro, quer dizer, explorando o prestígio do Bolsonaro. Temos aí 50 e tantos deputados federais no PSL, eleitos nas costas do prestígio do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, porém nem todos eles estão alinhados com o pensamento do Jair Bolsonaro. Nós sabemos disso. Então é necessário uma liderança forte dentro da Câmara para chamar essas pessoas à responsabilidade e realmente conduzi-las a votar coisas que sejam realmente de interesse do governo. E ninguém melhor do que Eduardo Bolsonaro para fazer isso. Não, primeiro, porque ele é filho do presidente. Segundo, porque ele foi o deputado federal mais votado da história do país. Por esses dois motivos, ele, querendo ou não, exerce uma liderança muito forte entre os deputados, em particular os deputados do PSL, mas eu acho que a liderança dele vai além do PSL, vai a outros partidos, outros deputados, independente de seus partidos, tenham simpatia pela posição que o Bolsonaro defende e pelo que ele está tentando fazer com o Brasil. Então eu acho que é muito importante a presença dele no parlamento para poder exercer essa liderança e poder efetivamente trazer as pessoas, os deputados, principalmente do PSL, mas também de outros partidos, para dentro de uma posição que seja interessante a esse novo governo. Eu acho isso muito importante e eu acho que se ele abandonar o cargo de deputado federal, isso vai fazer muita falta. E o segundo motivo é porque para ele ser eleito, para ele poder assumir o cargo de embaixador em outro país, seja que país for, Estados Unidos ou onde for, o nome dele tem que ser aprovado no Senado. E com certeza ele vai ser bombardeado no Senado pelo fato de ser filho do presidente e irmão de um dos senadores que vai participar da votação.
tá? Certamente isso vai gerar um desgaste muito grande para o presidente. Essa votação, para ele conseguir ganhar, talvez ele não consiga ganhar, isso vai ser um desgaste para o governo. Para ele conseguir ganhar, realmente vai haver um desgaste muito forte, porque certamente vai haver muita crítica com relação a isso. E o governo vai precisar de toda a sua munição para poder aprovar o novo Procurador-Geral da República, que também depende da votação do Senado. E o Davi Alcolumbre já sinalizou que vai criar dificuldades para o governo com relação a isso. Então já vai ter dificuldade em uma votação, que é a votação para a Procuradoria-Geral da República. E eu acho que é uma temeridade ele criar uma outra votação onde pode haver um problema dessa mesma natureza. Então, diante disso, eu acho que seria muito prudente que o deputado Eduardo Bolsonaro continuasse exercendo o cargo de deputado e deixasse o cargo de senador para outra pessoa. Pessoa que eu acho que sim, deve ser da mais alta confiança do presidente da República. Tá? Ele podia até botar o outro filho dele, o Carlos Bolsonaro. Seria uma ideia muito melhor, embora isso fosse gerar o mesmo problema no Senado. Então, para não gerar esse problema do Senado, seria interessante que não fosse alguém, um parente dele, porque ele precisa muito jogar toda a munição dele no sentido de aprovar um novo Procurador-Geral da República, que eu espero, do fundo do meu coração, que seja o Deltan Dallagnol. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja outro, tem que ser alguém que tenha simpatia, que tenha identificação com esse novo Brasil que o Jair Bolsonaro está querendo construir para todos nós. E nós sabemos que, seja quem for, se tiver identificação com isso, vai ser boicotado no Senado. E isso já vai ser um momento de tensão forte entre o governo federal, entre o Executivo e o Senado. Eu acho que criar um outro momento de tensão, uma votação para botar a indicação do filho do presidente para isso, eu acho que não vale a pena, é um desperdício. Então, bom, não sei se isso vai chegar ao presidente, mas fica aqui a minha indicação. Eu faço coro com o Olavo de Carvalho. Acho que é uma temeridade indicar o Eduardo Bolsonaro para embaixador. Veja, não porque ele não tenha competência. Eu acho que ele tem competência para ser embaixador, mas por causa desses problemas. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.